Olá, boa tarde, meus queridos. Seguinte, vocês querem tirar dúvida antes da gente começar as novas discussões aqui? Beleza, meus jovens. Olá, olá. Bom, deixa eu jogar minha tela aí para vocês. Bom, como é que eu pensei na dinâmica de hoje? Deixa eu encostar a porta aqui, que eu acho que vai facilitar para vocês. Bom, já estava esquecendo, né? Essa aula é de física, tá? FISM 2. Hoje o tema da aula é sobre vazão e equação de Bernoulli. Eu sou o professor Diego. E esse encontro está sendo gravado e depois vai ficar disponível para vocês no YouTube do curso. Bom, qual que é a minha proposta de hoje? Hoje a minha ideia é começar com um exercício, tá, de um conteúdo anterior que a gente já discutiu. Porque enquanto eu faço esse exercício, né, vocês já vão discutindo ele, e aí costuma entrar algumas pessoas nesse inicinho, né, que às vezes precisam chegar um pouquinho mais tarde e tudo. Então eu vou fazendo esse exercício, e aí eu entro no conteúdo novo logo em seguida. É esse aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui, para ver qual que é. Física 2. Hoje eu não tenho slide ainda, então vou fazer tudo ao vivo aqui com vocês, tá? Mas se vocês não entenderem minha letra ou algo assim, é só falar. Eu acho que Bernoulli escreve assim, mas eu posso estar enganado também. E aí fica... deu certo. E... deixa eu aumentar a letra aqui. Tá, ele não quer deixar. Ah, tá. Ele colocou uma imagem, não sei porquê. Ok. Então, o que eu estou perguntando aqui? Eu tenho um tubo, tá? E esse tubo está cheio de ar, né? Só que esse ar está comprimido. Então, ou seja, esse ar aí não representa a pressão atmosférica, tá? Porque ele é um ar comprimido, então a pressão dele vai ser diferente da atmosférica. Deu bug aqui, não sei por que não. Tá, acho que estamos de volta aqui. Ok. Bom, aqui o objetivo, né? Ele quer a pressão manométrica, é a mesma coisa que pressão, tá? Manométrica é a medida da pressão. Dentro de uma tubulação onde circula ar se o desnível do nível de mercúrio observado no manômetro de coluna é de 4 milímetros. Então, o manômetro, né, ele é um instrumento para medição de pressão, tá? Por isso que eles falam pressão manométrica. Bom, a gente tem aqui, então, circula um ar e a gente tem um desnível de mercúrio aqui. Tá? E essa coluna aqui é 4 milímetros. Então, a altura de mercúrio ali, naquele pedacinho ali, é 4 milímetros. Tá? E aí, então, aqui a gente tem mercúrio na parte cinza
né? Até aqui em cima. E aqui a gente tem ar e aqui a gente tem pressão atmosférica. Bom, então esses são os dados que a gente tem. E aí, de acordo com o que a gente já discutiu no passado sobre essas questões, né, sobre essas análises, a gente sabe, né, que a pressão nesse ponto aqui, ela vai ser igual à pressão nesse ponto aqui. Então eu posso usar essa relação para descobrir qual que seria a pressão aqui, ó, né? Ou seja, para descobrir qual que seria a pressão equivalente ali na nossa análise, né? A pressão aqui do manômetro, né? Do nosso instrumento. E aí aqui vai ser a pressão atmosférica, tá? E aí a gente vai descobrir a pressão aqui nesse ponto. Ah, e beleza. Como é que a gente vai descobrir essa pressão naquele ponto, então? A gente vai comparar isso aqui com esse ponto aqui. Só que esse ponto aqui a gente tem uma altura de mercúrio, né, de 4 milímetros, e o restante aqui, olha, já é pressão atmosférica. Então aqui, olha, nesse ponto já seria PATM. Bom, então a gente sabe que PATM é 1 ATM, ou se você preferir, né, a pressão atmosférica ela também pode ser dada em Pascal, que ela seria 10 a quinta Pascal. E a gente pode, né, calcular aí o que a gente precisa a partir disso. Bom, e aí o que acontece aqui, né? O que a gente tem nessa questão? A gente vai buscar aqui uma equivalência dessas pressões. Então eu vou chamar aqui de P1, tá? E aqui eu vou chamar de P2. E aí eu vou dizer que, como elas estão, né, à mesma altura, que P1 é igual a P2. E a gente vai buscar essa equivalência. P1 é a pressão que eu quero descobrir. Então, ela é o meu resultado, né, o meu objetivo aqui. P2 já é uma pressão que eu consigo calcular. Por que eu consigo calcular? Porque eu posso dizer que ela é equivalente à pressão do mercúrio sob essa altura, mais a pressão atmosférica. Então, eu posso dizer que P2, né? Então, eu vou dizer que P1 é igual a P2, ele pode ser dado pela pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio. Mercúrio, símbolo dele é Hg. Bom, então, a pressão atmosférica, né? Eu vou deixar como PATM ainda, né? E a pressão do mercúrio a gente pode calcular, né, por μGH. Né? Lembrando lá dos teoremas que a gente trabalhou, a pressão do mercúrio naquela altura ali ela pode ser dada por μGH. E o Mi ele deu, né? Ele deu que é 13.600. Então eu vou buscar aqui a substituição desses valores, ó. O Mi 13.600 vezes a gravidade, ele deu a gravidade 9,81. Então eu vou manter 9,81, né? Porque se caso aconteça, né? Em geral a UFJF coloca 10 mesmo, tá? Mas caso aconteça, né? E a coluna é de 4 milímetros. Só que eu estou aqui com metro por segundo ao quadrado, com quilograma por metro cúbico, tudo isso é SI. Milímetro não é sistema internacional. Então eu vou converter milímetros para metros, né? E para eu converter para metros, ele é 4 vezes 10 a menos 3 metros. Você pode tanto pensar no mili, que o mili significa 10 a menos 3, né? Quanto você pode pensar ali metro, decímetro, centímetro, milímetro. E eu vou andar 3 casas. Na verdade, ao contrário, né? Eu vou andar 3 casas da direita para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10, dividir por 10 de novo, dividir por 10 de novo. Ou seja, eu vou dividir por 1.000. Ou seja, 10 a menos 3. Então, a altura aqui ela vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar em Pascal. Por quê? O Pascal ele é o SI, né? Ele é o Sistema Internacional para Pressão. Então, eu vou manter aqui PATM mais este produto. Então, vamos ver quanto que dá esse produto aqui, ó. 13.600 vezes 9,81 vezes 4, tá? Dividido por 1.000. Né? Por quê? Vezes 4, né? Dividido por 1.000. 10 a menos 3 é a mesma coisa que você dividir por 10 ao cubo. Então, divide por 1.000. Então, isso aqui vai me dar 533,5
664. Tá? Bom, então a gente tem, né? A gente tem aqui isso daqui dado em Pascal. E aí eu posso, né? A primeira opção é eu colocar 10 a quinta aqui no ATM e somar isso aqui e dar a resposta em Pascal. A segunda opção é eu converter isso aqui para ATM e colocar 1 mais isso. Para eu converter isso aqui para ATM, né? Se um ATM é 5 Pascal, se um ATM é 10 a quinta Pascal, né? Então, quanto que 533,664 Pascal significa em ATM? X. Isso daqui é uma regrinha de 3 para você converter de um para outro, né? Então, para você descobrir em ATM, você vai simplesmente, né, dividir por 10 a quinta. Então, eu vou dividir por 10 a quinta aqui, ó. Divide por 10 a quinta, que é 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Opa, foi um a mais aqui. 5 zeros. Igual. 0,0053. Então, a gente pode dizer que o nosso P1 ele vai ser 1 ATM mais 0,00533 ATM também. Então, a nossa pressão ali ela vai ser 1,00533 ATM. Se eu quiser converter para Pascal, eu também posso multiplicar por 10 a quinta e chegar em Pascal. Dessa vez eu quis em ATM, mas o exercício não pedia. Então, eu podia fazer do jeito que fosse mais conveniente. Tá? Bom, dúvidas nessa questão foi? Boa tarde, Anne. Boa tarde quem chegou depois aí também. Bom, explicando aí para quem chegou depois, eu resolvi fazer um exercício de conteúdo anterior, de inicinho da aula, tá? Porque aí quem chegasse atrasado conseguiria pegar o conteúdo inteiro. Então eu vou falar agora do conteúdo novo, que é o que a gente vai discutir hoje. E o conteúdo de hoje ele é um pouquinho mais curto, então eu separei alguns exercícios também, porque se der tempo a gente discute alguns deles. Se alguém tiver dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para tirar dúvida e tudo aí. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa de conteúdo anterior, pode falar também. Tá? Se quiser melhor falar agora, ou fala depois que eu construir o raciocínio novo também. Não tem problema. Mas dúvidas do conceito aqui, do que eu for desenvolvendo, vocês podem interromper na hora, porque senão vocês ficam agarrados com a dúvida e depois ela pode incomodar, né? Depois ela pode ficar na sua cabeça aí e a gente não sanar isso bem. Bom, o primeiro conceito de hoje é o conceito de vazão. E assim, ele é um conceito que muitas vezes a gente entende mais ou menos, né? A gente consegue processar ele muito bem na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? Então, ele não é um negócio tão abstrato para a gente, mas às vezes a gente fica perdido em entendê-lo, em processá-lo bem, né? Então, vamos supor que, por exemplo, você tem aqui uma mangueira, tá? Então, e eu cortei o trecho da mangueira aqui, eu cortei um pedacinho da mangueira. Só que suponha que eu cortei aqui só para visualização, que a água está passando ali dentro dessa mangueira nossa. Então, eu tenho aqui, vou colocar de azulzinho, então, azulzinho aqui, ó. Eu vou ter aqui água fluindo, né, ao longo desta mangueira. Então, eu tenho bastante água aqui rolando aqui ao longo dessa mangueira. Bom, aí a primeira coisa, né, que a gente quer entender aqui é o conceito de vazão. Como é que a gente entende, né, uma ideia de vazão, uma colocação no sentido de vazão? A gente vai analisar aqui, né, um trecho, né? Então vamos olhar aqui um recorte, né? E aqui eu posso analisar e eu posso olhar que está passando por ali uma quantidade de água a uma certa velocidade, né? Então você tem ali um fluxo de água que ele vai passar ali numa certa velocidade, né? Num certo tempo, vamos dizer assim. E a gente tem ali uma quantidade de água também que seria importante. E a vazão ela vai medir essa relação, né, entre o volume de água e o tempo que ele gasta para passar. Então vamos lá, olha só. Quando eu faço essa análise, né, eu vou analisar aqui o que está aqui dentro da minha mangueira, né?
e ali eu tenho água passando. Então eu vou dizer que vazão, eu vou usar esse símbolo aqui, que é um símbolo de... Eu esqueci a letra grega até. Mas, F, não é F minúsculo? F minúsculo, acho que é F minúsculo. Mas vocês podem usar outro também. É só porque eu vi algumas literaturas, eles usam esse e não é problema, não. A única coisa que é importante aqui, tá? Nem sempre, eu preciso saber aquela letra grega certinha. Não, você não precisa necessariamente, não, tá? Mas, se você não usa algo que é convencionado previamente, você explica na questão o que é o quê. Então, você vai fazer uma questão aberta no PISM, por exemplo, né? E aí você fala assim, eu esqueci o nome da letra grega que usava esse trem aqui. Eu esqueci qual era a letra grega. Então você vai lá e faz assim, ó, alfa simboliza vazão. E aí você usa alfa como vazão, né? E não tem problema algum no seu desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o nosso φ como vazão. Tá? Então, o nosso φ, ele vai fazer uma relação entre o volume de água que está passando ali e o tempo que ele gasta para passar. Então, ele vai ser ΔV sobre ΔT. O que significa isso, né? O nosso ΔV, ele vai ser a variação de volume. Então, o volume do líquido. Vou colocar aqui como volume do líquido. E o ΔT, ele vai ser o tempo que ele demora. Tempo do líquido. Mas como é que eu vou perceber essa análise, né? Então, vamos lá. Vamos por etapas, então. Eu quero descobrir a vazão da mangueira da minha casa, né? E aí, eu sei que ela demora, vamos dizer lá, ó, 1 hora, né? 1 hora para esvaziar 500 litros de água. Nossa, os passarinhos estão empolgados aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Um pouco mais de claridade. Bom, então, a minha caixa d'água de minha casa, né, por exemplo, ela demora 1 hora para esvaziar 500 litros. Qual que seria a vazão dela, né? Considerando que a gente está ali com uma mangueira que vai fazer esse fluxo, né? Então é uma mangueira só ligada na nossa caixa d'água e ela está despejando água continuamente. E ela demora 1 hora para perder esses 500 litros. Tá? Então qual que seria a vazão dessa mangueira aí que a gente está analisando? Ó, 500 litros dividido por 1 hora. Então a vazão dessa caixa d'água ela vai ser 500 litros por hora. Né? 500 litros por H, né? Eu posso pôr hora aqui também. Então, olha só, 500 dividido por 1 dá 500, né? Litros por hora. Então, 500 litros por hora é a vazão da nossa caixa d'água, analisando essa mangueira. Por que eu disse para vocês que é uma caixa d'água, uma mangueira, e ela está fluindo ao longo do tempo tudo? Por quê? A gente está analisando com relação ao tempo aqui, uma variável que a gente entende ali previsível, né? E que a gente consiga analisar. Porque a realidade de uma casa é você consome um pouco de água aqui no chuveiro, você consome um pouco de água na torneira do banheiro, na torneira da cozinha, e em diversos pontos, né? Na torneira do quintal. E você não fica lá com ela aberta o tempo todo, você fica com ela aberta 15 minutos, desliga, né? E a vida vai acontecendo. Então, aí eu estou limitando o nosso cenário para ficar mais claro a nossa vazão. Mas se você fosse analisar no seu chuveiro, você fala assim, não, meu chuveiro, ele gasta, por exemplo, ele gasta 30 litros de água num banho de 10 minutos. Então, qual que seria a vazão do meu chuveiro, né? 30 litros sobre 10 minutos. Então, ele seria 3 litros por minuto. Então, essa seria a nossa vazão, né? 30 por 10 dá 3. 3 litros por minuto seria a vazão do nosso chuveiro. Então, você pode ter N casos e analisar ali pontualmente no cenário que você está fazendo. Se você quiser analisar 2 cenários paralelos, você analisa um, analisa o outro. Depois, se for necessário, você junta essas 2 informações. Bom, só que, né, eu coloquei litro por hora, eu coloquei litro por minuto, né, e tal. Só que o que o SI fala, né? O Sistema Internacional de Unidades. Qual que seria a unidade, né, no SI? Então, no SI, a unidade que a gente vai trabalhar ali seria metro cúbico por segundo, tá?
Só que é muito comum a gente ver litro, tá? E a gente vê também hora, a gente vê outras unidades como essa. Por isso que eu fiz os exemplos em outras unidades e não no SI. Mas, se ele pedir a resposta no SI, né, no Sistema Internacional, ou der condições em cima do Sistema Internacional, a gente vai usar metro cúbico por segundo. E a gente vai lembrar também que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que foi algo que a gente analisou nas últimas semanas também e que é importante a gente saber aqui, porque se você precisa fazer essa relação direta, né? Então você vai precisar converter o litro para decímetro cúbico e depois para metro cúbico para chegar no SI. Dúvidas até aqui ou tá tranquila a ideia? Ok. Bom, então vamos analisar um pouquinho mais, então, aqui a nossa vazão, tá? Deixa eu pegar o meu desenho aqui. Eu vou reaproveitar o desenho, por mais que ele não esteja muito bonito, mas ele facilita para mim. Bom, eu tenho aqui o meu elemento, né? Então, a nossa mangueira que está, né, rotacionando aqui. A nossa mangueira está aqui, né? E a gente está analisando ela. E ela está fluindo água por ali. Aí eu vou fazer uma análise um pouco mais interessante aqui. Vamos supor, né, que eu peguei essa faixa aqui e eu vou chamar essa faixa aqui de ΔX. E a gente está analisando aqui, né, nesse trecho, né, nesse período. Então, se a gente está analisando nesse trechinho aqui, né, a gente tem esse trechinho aqui e a gente vai ter o ΔX, que seria a variação ali do nosso espaço, né, do nosso trecho, e a gente tem um fluxo de água fluindo por ali, de água ou de outro líquido, de outro fluido ou de outro gás, né? De outro gás ou de outro líquido, né? Que inclui nos nossos fluidos aí. Só que perceba, né, que essa mangueira nossa, ela tem uma área, né? Então eu vou chamar essa área de A. Então essa área por onde passa, né, o nosso fluido, né? Eu vou chamar ela de A, que seria a área da mangueira mesmo, só que a área interna, né? A área de onde o líquido está sendo limitado ali na nossa mangueira. Então a gente tem essa área A aí por onde passam as nossas a nossa água. Agora eu vou supor uma outra coisa. Suponha que eu estou analisando então o volume só nesse trechinho aqui, entre essas duas condições, tá? Então, se eu estou analisando, né, só nesse trecho aqui, nesse ΔX que eu imaginei que eu coloquei, perceba que a gente vai ter um cilindro ali, ó. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Com área, né, e com ΔX. Como é que eu calculo o volume disso aqui, né? Então, como é que eu vou calcular o volume desse cilindro? Ele vai ser dado por área da base, né, vezes a altura. Então, ele vai ser a área da base que eu chamei de A, e a altura ela vai ser o ΔX. Se você está com dificuldade de ver, né, ele nessa ideia, deixa eu tentar fazer um truque aqui para a gente deixar um pouco mais clara essa questão. Não sei se eu consigo. Consigo. Top. Então, olha só, eu tenho aqui o meu cilindro virado. Né? Eu rotacionei ele. E aí aqui na parte de cima ficou o ΔX, ó, na parte de baixo ficou o A. Né? Eu só vou reescrever aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, olha só, o nosso cilindro rotacionado desse trecho aqui seria esse daqui. E a gente consegue calcular o volume dele dessa forma. Então, a gente consegue, né, preencher aqui, descobrir o nosso volume completo e chegar nessa conclusão. Só que lembra o seguinte, né? O nosso ΔV, então, né, que seria dessa região, né, ele vai ser dado por isso. Só que a gente acabou de discutir que o nosso fluxo, ele é a variação de volume dividido pelo tempo, certo?
Só que se o meu volume, né, ele pode ser dado pela área vezes esse ΔX, então eu vou colocar aqui, ó, área vezes o ΔX sobre ΔT. Só que olha só, outra coisa interessante que acontece nesse processo aqui. A gente tem um ΔX, né, que ele é o deslocamento da água de um ponto até outro. Então ele é a região que a gente está analisando, o espaço por onde essa água percorre. Só que a gente lembra, né, que disso aqui, ó, lá do movimento uniforme do primeiro ano, que V é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação de um espaço dividido pela variação de um tempo é a velocidade. Então, se eu tenho aqui a variação de um espaço dividido pela variação do tempo, eu posso chamar isso aqui de velocidade. Bom, se eu posso chamar isso de velocidade, então vai ser A vezes V. Onde V, né, onde V é a velocidade do nosso fluido. Então, o V vai ser a velocidade com que a água ou o fluido que a gente está analisando está se locomovendo ao longo da mangueira ou da estrutura, né? Do físico ali que ele está perpassando. Agora, eu vou para a parte 2, que é a equação da continuidade. Antes de eu trocar de eixo aqui, né? Eu esqueci de um detalhe que eu sempre faço com vocês, mas que eu nem sei se ele está aqui à mão. Achei. Que a discussão de hoje é o último tópico de dinâmica dos fluidos, né? Então, a gente está definindo o tópico 29 do descritor, que é definir a vazão de um fluido e aplicar a equação de continuidade para descrever o movimento de um fluido incompressível. Então, esse é o último item da parte de estática dos fluidos, tá? E a partir de semana que vem, a gente vai entrar em ótica geométrica. Então, a gente tem mais 3 escritores lá. E a parte de termologia vai ser o professor Leonardo que vai trabalhar com você. Mas vamos falar agora, então, da equação de continuidade, e depois vocês me lembram para eu falar também das questões dos novos professores e tudo mais, para ficar mais claro para vocês. Bom, a gente definiu bem a vazão e a gente descobriu 2 equações que definem a nossa vazão, que é a área vezes a velocidade, né? E a outra que é o ΔV sobre ΔT. Então, a gente tem essas 2 equações que nos ajudam aqui a determinar uma vazão. Agora a gente vai analisar a equação da continuidade. E o que ela quer dizer, né? Suponha, né, que você tem uma mangueira comprimível. Você também pode associar isso aqui, né, de uma melhor forma, talvez, a uma mangueira, tá? E aí, quando você põe o dedo na metade da mangueira e ela sai com mais velocidade, com mais força, a água, né? E aí você está bloqueando ali parte da nossa área. Então, imagine, né, que você está fazendo isso aqui, então o seu dedo está aqui, ó, bloqueando o fluxo da água, né? Então, eu coloquei dois estrangulamentos, né? Mas aí você pode imaginar também que seria um só de uma lateral, que não tem problema nenhum. Acho que eu vou até ajustar para isso aqui, ó. Então, a gente tem a nossa mangueira, tá? E você fez o seguinte. Você pôs o dedo nessa mangueira. Então, você diminuiu aqui a vazão, né? A vazão não. Você diminuiu aqui o espaço por onde a água flui, tá? Então, a água ela continua fluindo ali, né, no nosso espaço, porém, ela está fazendo agora o processo que você mandou ela fazer. Ela está se desviando para cá. Então, essa água está desviando, essa água está desviando, essa água está desviando, né? E essa água aqui está desviando. E eu acho que cabe mais uma últimazinha aqui. Beleza. Então, a gente tem a nossa água. Vou chamar sempre de água, tá? Mas lembrem-se que fluido pode ser qualquer gás ou qualquer líquido. Bom, e aí o que a gente tem mais aqui?
A gente acabou de definir coisas importantes, então a gente definiu que a vazão ela é igual à variação de volume dividido pelo tempo, e a gente definiu também que vazão ele é área vezes velocidade. E eu vou deixar essas duas informações ali no cantinho enquanto a gente faz uma análise mais apropriada do que está acontecendo quando você coloca o seu dedo aqui para tirar, né, a água ali. Nossa, que dedo feio, né? Mas tudo bem, Deus perdoe. Bom, primeira definição, né? Eu quero entender o que acontece aqui e por que isso é importante. E eu quero entender o que acontece aqui. Ou seja, eu quero entender qual que é a relação, por que a água sai com mais força na hora que você faz esse processo, né? O que está acontecendo ali, né? Se eu não fizer isso, por que ela sai murchinha, né? Ela sai tranquila, e se eu apertar ali, ela sai com velocidade, com ignorância e tal. Então é isso que eu estou tentando entender aqui, né? Qual que é o fluxo, qual que é o processo da água aqui nesse instante. A primeira coisa importante é a gente vai ter aqui um fluxo de água. E aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Aqui a gente vai ter um fluxo de água. E a gente tem 7 linhas também. O que eu estou querendo dizer com isso? Perceba que quando você coloca o dedo na frente da mangueira, a sua caixa d'água ela não está esvaziando mais devagar. Ela está esvaziando na mesma velocidade, certo? Na mesma rotina que ela já estava. Né? Então, ela está perdendo volume numa mesma proporção, vamos dizer assim. Tá? Se ela está perdendo volume numa mesma proporção, então significa que a nossa vazão continua a mesma, independente do processo que eu estou fazendo. Então, eu posso dizer que a nossa vazão nesse cenário aqui, ela vai ser igual à vazão nesse cenário aqui. Então, eu posso dizer que o nosso φ1 ele vai ser igual ao nosso φ2. Aí eu digo isso porque a gente tem um entendimento de que você vai apertar aquilo dali, mas né, o fluxo, o processo de fluxo de água, ele vai continuar o mesmo. Então, ou seja, a redução da caixa d'água, todo esse contexto, né, ele vai ser mantido. Você também pode pensar no seguinte: eu tenho 7 linhas aqui de água e eu tenho 7 linhas aqui de água. Então, ou seja, o fluxo, a ideia ali, ela é toda mantida, né? Ela só é comprimida, mas a ideia ali como um todo, ela é mantida. Tá, você me falou, né, lindamente, que o nosso fluxo permanece o mesmo. Mas tem uma área mudando, tem uma região mudando ali. Então, o que isso vai interferir no nosso processo? Lembra o seguinte, né, que o fluxo ele é igual a área vezes velocidade. Então, eu posso dizer que o nosso fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Então, eu também posso dizer que a nossa área 1 vezes a velocidade 1 é igual à nossa área 2 vezes a velocidade 2. Ou seja, quem é a área 1, quem é a área 2, né? A área 1 ela é essa daqui, ó, que está aqui dentro. Né? Então, essa daqui é a nossa área 1, tá? E essa daqui, ó, é a nossa área 2. Perceba que se eu estou comprimindo ali, o nosso A2, né, a nossa segunda área, ela é menor, né? O espaço por onde a água está passando, ele é menor. Então, eu posso dizer que A2 é menor do que A1. Mas espera aí, para tudo. Se eu estou dizendo que A1V1 é igual a A2V2, mas eu tenho, né, um valor de A1 e eu tenho um valor de A2 menor do que A1, então significa que eu tenho que compensar de alguma outra forma para essa relação ser válida, certo? Então, se eu tenho um A2 menor, eu vou ter um V2 maior para compensar. Por quê? Suponha comigo, olha, a gente tem aqui 10 metros quadrados de área e a gente tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Isso daqui, então, vai me dar 10. Aí eu vou diminuir, né? Eu vou diminuir a minha área aqui para 5. Então, 10 é igual a 5 vezes V2, né? Mas, uai, V2 então vai ser 10 dividido por 5, vai ser 2 metros por segundo. Então, isso mostra para a gente, né, que com uma redução da área, a velocidade ela precisa aumentar para garantir que essa vazão continue a mesma coisa. Então, isso explica para a gente, né, por que a água sai com mais velocidade quando você
aperta o esguicho da mangueira, né? Quando você coloca o dedo ali cobrindo parcialmente a área que ela ocupa, né? Então você tem uma redução da área em que a água pode fluir e ao mesmo tempo, para compensar essa redução da área e manter a vazão do nosso líquido, ele vai aumentar a velocidade da água. Então por isso que você consegue atingir maior distância, né? Porque a água ela sai com mais velocidade da sua mangueira. Então agora vocês podem falar para a mãe, para o pai de vocês, ou para quem vive com vocês, né, e tal, que vocês sabem por que a mangueira você consegue atingir longas distâncias quando você aperta ela. Então, temos uma utilidade pública aqui para equação da continuidade, que é o entendimento desse processo. Então, quando você reduz a área, você aumenta a velocidade. Tá? Então, essa relação é válida e a gente pode aplicar ela aí nas ideias que a gente quiser trabalhar. Ficaram com dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Tá. Então, deixa eu só anotar aqui. Bom, aqui tinha uma outra coisa importante para eu falar com vocês antes de eu ir para os exercícios, que a gente tem 2 novos professores entrando, tá? Para auxiliar com o trabalho com vocês. E o seguinte, a gente tem o professor Leonardo e a professora Tailane. O professor Leonardo ele já estava para entrar há um tempinho, algumas semanas atrás, só que ele estava organizando algumas coisas e a gente estava organizando aqui também para a gente alocar eles numa condição que fosse boa, né? Que ficasse agradável tanto para eles quanto para vocês que precisam dessa ideia. E aí eu conversei com os dois e os dois vão chegar no PISM 2, tá? A gente entendeu que seria o local em que eles seriam melhores alocados. E o conteúdo de PISM 2, eles são 3 eixos grandes, tá? Que é fluidos. Tem aquele trechinho de momento angular que a gente trabalhou de inicinho, né? Mas ele pode entrar nessa parte aqui, não tem muito problema. Termologia e ótica. Tá? São esses 3 eixos que a gente tem macros no desenvolvimento aqui desse conteúdo de segundo ano. E aí a gente está terminando fluidos hoje. E aí está faltando termologia e ótica. Então o professor Leonardo, a partir de semana que vem, ele vai pegar um horário, e o horário dele vai ser às 8, tá? Ele vai pegar o horário às 8 e ele vai trabalhar com essa parte de termologia. E eu vou continuar com a parte de ótica, nesse mesmo horário que a gente está trabalhando e tal, vamos seguir da forma como a gente está aqui. Então, a gente vai dividir o conteúdo, né? Eu vou pegar um pedaço e ele vai pegar um outro pedaço. E a professora Tailane, como eu me preocupo se vocês vão ter exercícios suficientes, vão ter espaço para isso, né? E às vezes as aulas a gente não tem tanto tempo para fazer tanta questão, ela vai fazer algumas aulas de exercício. E as aulas de exercício elas vão ser no sábado, 13 horas, só que vai ser a partir do dia 2. A primeira aula dela vai ser no dia 2 de outubro, tá? E depois ela vai fazer a cada 2 semanas, de 15 dias. Então ela deve fazer no dia 2, depois ela vai fazer outra no dia 16, depois ela vai fazer outra no dia 30, e ela vai assim em seguida, né? Sábado sim, sábado não, 1h da tarde. Então ela vai buscar trazer questões de PISM, questões do nosso desenvolvimento do que a gente está trabalhando aqui, para que vocês fixem, para que vocês entendam algumas questões, alguns processos e fiquem mais reforçados para a prova. Então era isso que eu queria falar dessas questões. E deixa eu aproveitar para perguntar também. Ficaria mais fácil para vocês a gente julgar a nossa aula um pouquinho mais para tarde, para 6 horas, talvez? De 6 a 7. 6 a 7, 7 e meia, talvez. Tá, tem gente que prefere e a Ana Luísa falou que seria um pouco mais complicado. Tá. Tá. Pessoal, por enquanto eu vou manter as 5, tá? Mas eu vou avaliar isso melhor, qualquer coisa eu falo melhor com vocês, tá?
Mas é porque para mim normalmente é mais tranquilo 5 horas, porque eu dou aula à noite em outro lugar. Então, às vezes me complica um pouquinho, mas a aula deles é um pouquinho mais tarde, então por isso que eu estava pensando que talvez pudesse jogar um pouquinho. Mas eu preciso avaliar com carinho ainda. Tá, mas aí eu dou um retorno para vocês. Mas a primeiro momento, a gente mantém esse horário do jeito que está. Bom, aí agora eu tenho algumas questões que eu queria trazer aqui para vocês. Ó, qual a vazão em litros por segundo circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo? Então vamos lá, quais as informações que a gente tem aqui, né? A gente tem qual a vazão da água, então ele está perguntando qual é a vazão da água em litros por segundo, então ele já deu até a unidade, circulando através de um tubo de diâmetro de 32 milímetros. Então eu vou colocar aqui D 32 milímetros. Considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo, né? Lembre que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tá? Ele já fez a conversão direta aqui, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Mas se quem preferir pode gravar essa também, né? Porque eu faço duas conversões, né? Mas vocês podem gravar essa também, as duas, ou só essa do metro também, e depois você joga para outra se for o caso, tá? Isso daí é a gosto do freguês. Eu não sei por que eu escolhi o 1 decímetro cúbico para ser o meu aliado e eu gravei ele, mas isso é a minha percepção, né? Porque como eu tenho dificuldade para decorar, eu sempre decoro o mínimo possível. Mas tem gente que tem uma facilidade absurda. Bom, vamos lá. A gente tem essa estrutura aqui, né? E a gente quer entender ali como é que a gente descobriria essa vazão. Lembrando que vazão a gente tem duas formas: volume por tempo, né? E a gente tem área vezes velocidade. Como ele deu velocidade, então a gente já vai supor que ele vai usar essa segunda, né? Eu acho que é a que faz mais sentido. A velocidade ele deu para a gente bonitinha e prontinha, só que a área eu tenho que descobrir. Por quê? Ele deu o diâmetro. Então, se ele deu o diâmetro, né, a gente está entendendo que tem aqui a nossa mangueira aqui, né? E ele deu o diâmetro, ou seja, ele deu o tamanho de um lado para o outro, 32 milímetros. Eita, nós. 32 milímetros, tá? Bom, só que como é que a gente calcula a área aqui, né? Como é que a gente vai calcular a área dessa seção, né? Para a gente calcular a área dessa seção aqui, a gente vai, como é uma seção circular, né? Então, área de seção circular, vou colocar só de área mesmo. Área, ela vai ser, como ele é um círculo, ele vai ser πr ao quadrado, né? Só que ele não deu o raio, ele deu o diâmetro, né? Mas a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, se o raio ele é a metade do diâmetro, então ela vai ser π vezes 32 por 2, me dá 16. 16 milímetros quadrados. Então, a gente colocou esse daqui ali dentro. Mas vamos já ver, né, como é que ficaria a nossa ideia. Olha só, ele deu uma conversão de metro para litro e ele deu a velocidade em metros por segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui para metro também, porque aí depois vai ficar mais fácil para a gente analisar, né, em seguida. Então, olha só, o 16 milímetros, ele vai ser 16 vezes 10 a menos 3 metros. Vamos calcular isso aqui então. Ó, a gente tem ali 16 milímetros, a gente vai ter 16 vezes 16, que dá 256. Então aqui a gente vai ficar π, que multiplica 256 vezes 10 ao cubo ao quadrado, a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 6. Então, π. Aí o π ele é 3,14, se vocês quiserem ele mais completo, 3,14, 15, 92, 65, 35. Vezes 256. Isso aqui me dá 804,24.
né? Eu posso deixar assim, eu posso melhorar para usar parte do 10 a menos 6 ali. Por enquanto, eu vou deixar assim, 804,25. Então, essa nossa área, ela vai ser 804,25 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, para a gente calcular a nossa vazão, ela vai ser a área vezes a velocidade. Então, ela vai ser dada por 804,25 vezes 10 a menos 6 vezes a velocidade, que eu acho que era 4 metros por segundo. Então, vezes 4 metros por segundo. Então, eu vou pegar esse 804, né, vezes 4, vai me dar ali 3.216,99 vezes 10 a menos 6. E aqui, né, como a nossa velocidade está em metro por segundo e a nossa área está em metro quadrado, ele vai ficar metro cúbico por segundo. Bom, mas o que ele pediu foi a vazão da água em litros por segundo. E a gente sabe que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, olha só, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, vamos colocar aqui, né, no lugar do metro cúbico, a nossa relação. 3.262,99 vezes 10 a menos 6 metro cúbico, que é o que eu tenho, para litro. E vamos ver o que sai daqui, né? Eu vou fazer a nossa regrinha de 3. Então, o X, né, que seria o nosso valor em litros, ele vai ser 3.216,99 vezes 10 a menos 6 vezes 1.000. Só que o 1.000 não é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, eu vou deixar aqui 10 ao cubo. Isso daqui seria litros. E aí, né, eu converti para litros essa parte de cima, né? Então, eu vou converter esse metro cúbico para litro. Ah, beleza. Então, a nossa vazão ela vai ser 3.216,99 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao cubo litro por segundo. Ah, vamos melhorar um pouquinho mais, né? Ó, mantém a base, somos expoentes. Menos 3 vezes 10 ao cubo, né? Vai me dar 3.216,99 vezes 10 elevado a menos 3, né? Porque menos 6 mais 3 me dá menos 3 litros por segundo. Eu quero melhorar só mais um tiquinho de nada. Então, o nosso fluxo aqui, ó, 10 a menos 3 é dividir por 1.000. Então, eu vou andar aqui 3 casas, ó. Vou andar aqui 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, ele vai ficar como 3,21699 litros por segundo. Ah, não precisa dessas casas todas. Claro que não. 3,22 litros por segundo, tá? Então, essa seria a nossa vazão. 3,22 litros por segundo. Ficou dúvidas? Querem perguntar? Oi? Então, deixa eu pegar a questão 2 aqui, que eu acho que dá tempo de fazer mais um. A gente viu ali do duto, eu tô querendo fazer essa daqui com vocês. Eu tinha separado essa daqui do meio também, mas ela é praticamente igual a essa que a gente acabou de fazer. Então, eu vou fazer uma que é um pouquinho diferente, que usa um conceito diferente, né, e que eu acredito que vai ser mais interessante para a gente aqui. Bom, o que ele está perguntando aqui é qual a velocidade da água através de um furo na lateral de um tanque se o desnível entre o furo e a superfície livre é 2 metros. Então, olha só, ele está perguntando qual é a velocidade aqui, tá? Sabendo que aqui a gente tem 2 metros de altura entre o furo da água e a superfície aqui da caixa d'água. Você pode pensar que isso aqui é uma caixa d'água e a gente tem uma saída da caixa d'água aqui, tá? E a gente tem 2 metros de altura de líquido ali naquela situação. Por que eu escolhi esse exercício? Porque ele traz um conceito que a gente não viu ali na teoria, né? Porque esse entendimento aqui, ele precisa vir com o exercício. E qual que seria esse entendimento aqui? Bom, a gente vai voltar numa ideia interessante, né? Que é lá de energias, quando a gente trabalha no finalzinho, não é no finalzinho não, em uma partezinha do terceiro ano, do primeiro ano, que a gente trabalha com energia potencial, energia cinética, né? E energia potencial elástica também. A gente trabalha com essas todas, né? A gente não tem mola aqui, então a gente já vai descartar, tá, a energia potencial elástica.
Só que a energia potencial gravitacional, lembra que ela é mgh. Então, ela é uma energia que está vinculada à altura. O que define a energia potencial gravitacional é você ter uma altura. Então, quando você está no solo de um prédio ou você está no 10º andar de um prédio, o que você ganhou foi energia potencial gravitacional, né? Lá no alto você tem mais energia potencial gravitacional. E a gente tem energia cinética. A energia cinética ela é a energia da velocidade. Então, ela define para a gente o movimento, tá? E ela é dada por mv² sobre 2. Então, perceba que ela vai ser definida aqui pela sua capacidade de movimento. E a gente tem a energia mecânica. A energia mecânica, ela é o conjunto de todas as energias, né? E a gente entende que a energia mecânica ela é conservada em um processo, né? Que a energia mecânica de um ponto, ela vai ser igual à energia mecânica de outra situação. Então, a energia mecânica, ela vai ser mantida. E por que eu tô dando essa volta toda, né? Eu vou analisar em 2 pontos, tá? Eu vou analisar a água. Vocês podem pensar numa gotícula, numa porção de água ou no que vocês preferirem. Eu vou analisar uma água que está aqui. Então, aqui a gente tem um H2O. Tá? A gente tem ali uma aguinha que está ali no início dessa caixa d'água. E a gente tem a outra aguinha aqui que tá aqui, ó. Um H2Ozinho aqui, que está pulando, né? Que está saindo ali, então ele está se movimentando para fora da nossa história ali, da nossa situação. E eu vou chamar este ponto aqui de 1, tá? E eu vou chamar esse ponto aqui de 2. E a gente vai analisar essas partículas de água, né? O que estão acontecendo com ela. O que eu acabei de falar para vocês é que há uma conservação da energia mecânica no processo como um todo. Então, a energia mecânica do ponto 1, ela vai ser igual à energia mecânica do ponto 2. Então, a gente tem 2 pontos e a gente vai ter energia mecânica nesses 2 pontos. Só que a energia mecânica ela não é a soma de todas as energias que estão envolvidas naquele processo. Então, eu posso dizer aqui que ela vai ser a soma da energia potencial gravitacional no ponto 1 mais a energia cinética no ponto 1. Se a gente tivesse uma energia elástica, mais energia elástica. Se a gente tivesse alguma outra forma de energia, a gente colocaria aqui também. É igual à energia potencial gravitacional no ponto 2, mais a energia cinética no ponto 2. Então, vamos analisar em cada situação o que acontece. Quando você está aqui, essa partícula de água, né, ela está em repouso no 1. Porque ela está paradinha ali, nada aconteceu com ela, ela simplesmente foi alocada ali, ela está em paz, ela não quer guerra com ninguém. Se ela não quer guerra com ninguém, então eu tenho ali uma condição que me diz que ela tem uma energia potencial gravitacional, porque ela tem uma altura, né? Mas ela não tem velocidade. Então isso significa para a gente que ela não tem energia cinética. Então, nesse caso 1, a gente não vai ter energia cinética, porque a partícula de água não está se movimentando. Na situação 2, que já é aqui a parte de baixo, né? A gente vai ter a partícula de água pulando para fora da nossa estrutura. Então, a gente tem velocidade sim, né? Porque a gente vai ter ali uma energia cinética e a gente vai ter essa velocidade sim. Só que a gente não vai ter gravitacional. Por que a gente não vai ter gravitacional? A gente tem que pensar 2 coisas primeiras, né? A primeira coisa é que eu estou tomando como referência esta linha. Então, se eu tomasse como referência aqui embaixo, ela ainda teria uma energia potencial gravitacional. Mas ele não me deu essa altura, né? Então, o que eu recomendo? Toma como referência a altura que ele deu, porque fica mais cômodo para a gente trabalhar. Então, se eu estou tomando como referência da meu chão aqui a altura que a partícula está saindo, então nesse ponto aqui a nossa altura seria h. Então, se nesse ponto a nossa altura seria h, a gente não vai ter energia potencial gravitacional. Se você estiver confuso, interrompe aí. Bom, então a gente vai ter aqui no ponto número 1, né? A gente vai ter energia potencial gravitacional e não vai ter energia cinética. E no ponto 2, a gente vai ter energia cinética, mas não vai ter energia potencial gravitacional. Então vamos analisar o que acontece aqui. Ele está querendo saber a velocidade.
Então, olha só, a energia potencial gravitacional ela é dada por mgh. E a energia cinética ela é dada por mv ao quadrado sobre 2. Então, vamos analisar com carinho. A massa d'água ela não muda, né? De um lado para outro. Então, eu posso cortar a massa d'água. A gravidade ela também não muda, né? A gravidade é uma constante, eu vou colocar aqui como 10. A altura, né? Isso aqui, como esse daqui é com relação ao ponto 1, a altura vai ser o ponto 1 em relação ao ponto 2, que é a altura que foi dada, que é 2 metros de desnível. Então, a gente vai colocar aqui 2 metros de desnível. Então, aqui 10 metros por segundo ao quadrado e 2 metros de desnível. Então, vamos substituir esses valorizinhos aqui. Então, eu cortei o m, então vai ficar o g, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura h, que é 2, é igual a v ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, vamos melhorar isso aqui. V ao quadrado é igual a 2 vezes 20, né? Porque, 10 vezes 2 dá 20. Vou passar esse 2 multiplicando. 2 vezes 20. Então, 20 ao quadrado, V ao quadrado é igual a 40. Tá? Então, a gente pode dizer que a nosso V, ele vai ser raiz de 40. Vamos calcular, então, a raiz de 40. 40 na raiz. 6,32. 6,32. Por que eu coloquei mais ou menos, né? Por que eu coloquei mais ou menos? Porque quando a gente tira a raiz, ela pode ser mais ou menos, né? Menos 6,32 vezes menos 6,32 também vai dar 40. Porém, de acordo com a referência que a gente está tomando, com as análises que a gente está tomando aqui, né? A nossa velocidade, ela está indo para a direita, né? E ela está indo assim, de acordo com os padrões, com as ornamentações que a gente fez aqui. Então, eu posso considerar só o valor positivo. Então, eu vou dizer que a nossa velocidade ela é 6,32 metros por segundo. Tá? Então, a nossa velocidade de saída ali do nosso... do nosso fluido seria ali 6,32 metros por segundo. Tá? Ficaram com dúvidas nessa questão? Querem perguntar daqui ou do passado? Do que eu discuti hoje, do que eu discuti em outros dias também? Fiquem à vontade. Não. Show de bola então, meus queridos. Agradeço demais a companhia e a participação de vocês, tá? Tenham uma ótima noite e tudo de bom. Até a próxima. E eu disponibilizo assim que possível a atividade da semana. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Vitor. Stop recording.